Tá rolando uma guerra, né? E parece que você sabe disso, né? Se você não sabe, a gente vai entender agora mais um pouquinho. Cada dia tem um detalhe diferente. Final de semana foi agitado, né? Foi bombardeado para todo quanto é lado. Né? Agora vamos vendo quem vai entrando nessa briga toda, né? E parece que a China vai apoiar o Irã. É, meus amigos, se preparem. Depois de viver uma pandemia, iremos viver talvez uma terceira guerra mundial. Vamos lá então ver com o professor aqui o que está acontecendo. A China acaba de declarar apoio oficial, pronunciamento oficial ao Irã. A gente vai falar sobre esse tema hoje, porque tem muita gente, inclusive, falando assim: a China não está fazendo nada, abandonou o Irã. Não é bem assim, a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Tem pronunciamento da Rússia também. Então vamos lá, Nossa gente. senhora, Então já vou pauta pedir para vocês Torã. curtirem esse vídeo, que vocês ajudam muito o nosso conteúdo a continuar crescendo e sendo entregue a mais pessoas. A gente está fazendo cobertura Curte aí, tá? completa aqui do que está acontecendo. Curte aí, rapaziada. Por favor, dá um like. Não custa, não cai a mão, não. É só clicar nesse joinha assim, ó. Se inscreve também aí, só pra dar uma moral pra nós. Dos acontecimentos no Oriente Médio e de maneira geral, né, geopolítica. Vamos primeiro, já vou abrir aspas aí para o Lin Jian, que é o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Esse pronunciamento, na verdade, ele veio através do Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Da inclusive China, né? com entrevista à agência de notícias chinesa Xinhua. Então vamos lá, sem perder tempo. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Seyed Abbas Araghchi, e aí ele coloca: a China apoia Irã na salvaguarda de sua soberania, segurança, integridade territorial e dignidade nacional, e apoia o Irã na defesa de seus direitos e interesses legítimos e legais. A China instou os Estados Unidos e Israel a cessarem imediatamente as operações militares, a impedirem uma maior escalada das tensões e a impedirem que o conflito se espalhe e engula todo o país. Aí coloca lá o Middle East, né, que é o Oriente Médio. Essa declaração foi feita e não foi uma declaração simples. Ela colocou aqui abertamente que a China apoia o Irã. Ficou em cima do muro, não, tá? Apoia o Irã. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho, é porque está tendo aqui, acho que embaixo uma martelada, tá em obra lá. Eu tentei reduzir ao máximo aqui o microfone e aumentar depois na edição. É, meu amigo, o negócio é o seguinte. O Irã faz parte da Rota da Seda, né? Tem um outro nome, mas é a Rota da Seda, né, da China. Então não pode deixar o negócio ali também, né? A Deus dará, né? Então, é o mais certo que ela apoiaria. Agora, como é que vai ser esse apoio? Né? Vai ser um apoio militar? Duvido muito. Não sei, né, se a China vai botar a gente lá. Né? Até porque a China tem outros problemas a resolver. Mas ela deu apoio. Então é isso, a gente já tem esse posicionamento. Aí tem muita gente, eu vi desde sexta-feira, desde quando começou essa guerra, muitas pessoas falando que a China abandonou o Irã. E não é isso que está acontecendo, tá? Vamos só explicar. A China, ela não se envolve em guerras, tá, militares, apesar dela ter uma força militar, ela tem investimento militar. Recentemente, alguns meses atrás, ela fez inclusive um desfile militar gigantesco para mostrar força. Ela se envolveria em guerra em algumas situações diretas, ou com por exemplo, um ataque aí seria uma defesa do seu próprio território. Se a gente tivesse, por exemplo, uma invasão ou uma intervenção de qualquer país, não só Estados Unidos, Japão, qualquer país, na questão de Taiwan, que aí é território chinês, então ela entraria em conflito. Tá? E também em relação à Coreia do Norte, tá? Porque você tem acordo de cooperação mútua militar com a Coreia do Norte já de décadas. Fora isso, a China não vai entrar num conflito necessariamente. O que é muito importante destacar aqui para vocês, que é o seguinte: isso não significa que a China não esteja em apoio ao Irã, inclusive porque essa guerra que a gente está vendo agora, em conflitos diretos, ela não começa agora, tá bom? E ela também não começa ali atrás, em junho do ano passado. Toda a preparação, existe toda uma corrida tecnológica e armamentista que a China, antes de qualquer conflito direto, que a China ela esteve presente e está presente com o Irã. Então tem muita gente falando, inclusive, que a tecnologia chinesa de satélites, por exemplo, foi fundamental
para que o Irã fizesse identificação de todas as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. A própria gente até falou aqui sobre isso recentemente, sobre a venda de mísseis balísticos é, chineses para o Irã para entrega em 2026, 2027, mas existem outros também, assim como Rússia também. Então a gente está falando sobre tecnologia. O Irã ele consegue ter esse preparo tecnológico que ele tem hoje. Vocês estão vendo isso, inclusive acompanhando as notícias, que o Irã eu diria a vocês que ele está saindo acima da expectativa. Tá bom? A gente não esperava que o Irã fosse se defender tanto assim como está se defendendo e conseguindo atacar vários territórios com bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, o que a gente viu na Guerra dos 12 Dias no ano passado foi o Irã atacando Tel Aviv, foi o Irã atacando Israel. Esse ano a gente está vendo bases no Catar, bases dos Estados Unidos, que é bom que se diga, na Arábia Saudita. Hoje saiu um vídeo, inclusive, falando sobre a refinaria saudita, né, de petróleo. Então a gente está vendo o Irã conseguindo barrar ou fechar o Estreito de Hormuz, né, o Estreito de Oman, está atacando em vários territórios. Vocês estão percebendo isso, vocês estão acompanhando. Você tem em Dubai territórios que são, por exemplo, próximos de bases dos Estados Unidos, alguns atingem inclusive edifícios altos, onde você tem inclusive a possibilidade de ter oficiais dos Estados Unidos. O Irã está falando aqui, eu já não vou trazer como confirmação que atacou o diretório, o gabinete do Netanyahu. Certamente Netanyahu não estava lá. Tem algumas gente informando que Netanyahu morreu. Não, isso não aconteceu. Assim, né, cara? Guerra nunca é bom pra ninguém, né, velho? Não é nem pra quem tá lá participando e nem pra quem não tá, quem tá muito longe. Igual a gente tá aqui no Brasil, tá milhões, milhares de quilômetros de distância, né? Muito longe de tudo, dos conflitos, mas é questão do petróleo, do gás, né? Que o preço vai disparar, né? Então não é bom pra ninguém. Só é bom pra quem vende arma, né? Talvez seja o que os Estados Unidos tá querendo, né? Vender mais arma ali pra Israel, né? Que Israel não compre não compre pouco armamento dos Estados Unidos, né? Mas o Trump é um cachorrinho do Netanyahu, isso aí não é brincadeira, hein, velho? Netanyahu deve saber alguma coisa muito podre do Trump, porque tudo que o cara pede, o Trump faz, cara. Ele foi uns 20 dias atrás, ele foi lá na Casa Branca pedir para os Estados Unidos entrar na guerra contra o Irã. Tá aí, a guerra tá aí. Começou mais uma guerra, né? Pelo menos até onde se sabe. Tá? O Netanyahu tinha ido para a Alemanha, não sei se ele está em Israel agora, então a gente não pode confirmar essas informações. Mas por Irã conseguir bater de frente com vários países, inclusive a possibilidade agora dos europeus entrarem nesse conflito, o Irã precisava ter um preparo. O Irã não é possível que o país Irã, né, com toda a sua estrutura, iria simplesmente queimar toda a sua lenha nos 2 primeiros dias de guerra, no primeiro e no segundo dia de guerra, para depois não ter mais nada, ficar com o espaço aéreo aberto para poder sofrer ataques de Israel e Estados Unidos. Então o Irã está se mostrando com muito potencial balístico, e ele já tinha informado isso, que desde a Guerra dos 12 Dias no ano passado, ele melhorou, reforçou significativamente o seu arsenal balístico. Então, parte desse reforço que o Irã está tendo vem, inclusive, com a ajuda de tecnologia chinesa, tá? Chinesa e russa. Então, assim, é que a gente só olha para a guerra na hora que ela está acontecendo de forma direta. Mas e toda a corrida armamentista e tecnológica que acontece? O Irã recebe estrutura, tem apoio de infraestrutura vinda da China, de verba chinesa, de mísseis chineses, de tecnologia de identificação chinesa, de drones. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Dificilmente a gente vai ver a China fazendo um avanço enviando soldados diretamente para o Irã. Até mesmo porque, se a gente olhar do ponto de vista estratégico, se a China ela faz um movimento desse, ela basicamente está mostrando ao mundo que a gente pode entrar numa guerra mundial. Por mais que do outro lado eles parecem que eles estão sem freio. Eu acho que é uma coisa que não vai acontecer, tá? Da China mandar soldado pro Irã, eu duvido muito. A Rússia também, eu duvido muito que aconteça de mandar, porque a Rússia ainda tá numa guerra também, né? Então, isso aí, velho,
escalar para uma guerra mundial, vai ser dois palitos, né? Então, eu não sei não, mas eu acho que vai acontecer, tá? Eu sou até bem otimista, mas nesse caso eu tô bem pessimista do que as coisas vão sair do controle e o conflito vai ser generalizado. Se a China faz isso, ela está mostrando ao mundo que a gente pode entrar numa guerra mundial. Aí é Rússia entrando, aí você tem potências nucleares de fato envolvidas, não só de um lado, certo? Então a China entende que isso é muito perigoso. Então ela entende que a presença dela de forma direta seria uma escalada num conflito que levaria a humanidade para um patamar que a gente não vê ou nunca viu porque são potências nucleares. Porque a gente teve durante a Segunda Guerra Mundial, você não tinha potências nucleares até o finalzinho dela, até as duas únicas bombas. É muito importante destacar isso. As duas únicas bombas nucleares soltadas contra um país foram pelos Estados Unidos da América. E isso foi crime de guerra, né? Mais um dos Estados Unidos que coleciona vários, né? Os Estados Unidos gabaritou toda a lista de crimes de guerra, né? Certo? Então a China ela tem consciência disso, então ela segura muito por conta disso. Mas falar que ela não está ao lado do Irã ou que ela abandonou o Irã é muito errado, justamente porque o Irã, ele em parte significativa, ele só está sobrevivendo, resistindo contra várias frentes, justamente porque ele tem um apoio por trás disso, ele tem uma estrutura por trás disso, que não foi construída apenas pelo seu próprio país. Tá bom? Uhum. Mas deixa aqui nos comentários. A gente também tem um outro recado também sobre a Rússia. Hoje, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que o Vladimir Putin teve uma ligação com o emir, né, o Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, do Catar, e eles discutiram sobre a possibilidade de desaceleração, né, a desescalada, né, da agressão dos Estados Unidos em Israel. Só que ele falou diretamente com o Catar. Então, assim, é importante que todo mundo saiba que esses países aliados do Irã, que são aliados do Irã, tá? China e Rússia são aliados do Irã, sim. Eles estão também nos bastidores tentando fazer o jogo político para desacelerar essa guerra, ou desescalar essa guerra, como foi o Ministério das Relações Exteriores da Rússia acabou afirmando. Então, existem mais envolvidos nessa guerra, tentando fazer com que ela acabe. Tá? Então, é muito importante destacar isso, para a gente não achar, por exemplo, que o Irã está ali sozinho, então, calma, vai com calma. Existem aliados, mas a solução nem sempre é a questão de guerra, porque seria muito perigoso. A China, inclusive, só para explicar aqui rapidinho também mais para vocês, uma das posições do Irã também fechando o Estreito de Hormuz prejudica a economia mundial, é uma forma de pressionar. É uma forma de pressionar com que essa guerra ela acabe. Tá? É uma forma de pressionar com que os países recuem em relação aos ataques ao Irã. E uma outra coisa é que a China também tem muito poder econômico, inclusive, para sancionar países. Tá? Então, parem de achar que é só por guerra militar que se consegue uma vitória. O jogo está sendo feito, tá bom? Deixa aqui nos comentários, quero saber muita opinião de vocês sobre esse assunto. É isso aí, né? Então, assim, gente, eu acho uma dica importante para você aí. Se puder, né? Fique mais próximo dos seus familiares, que se o negócio escalar, nós estamos tudo fodidos, tá? Mas assim, né? Vamos torcer para que não aconteça. Torcer para que isso acabe, né? E que não exista mais guerra, né? Pode ser um pensamento muito idiota da minha parte? Pode ser, né? Mas eu torço para que não tenha mais guerra. Mas é isso, enquanto esse dia não chega, né? Vamos esperar e torcer para que nada aconteça mais tanta coisa ruim nesse mundo. É isso. Valeu.